Nos últimos anos, Portugal tem passado por uma profunda transformação económica e social, marcada por uma crise habitacional que está a atingir proporções alarmantes. O aumento dos preços das casas, a especulação imobiliária, a crescente população estrangeira e a escassez de habitação acessível são alguns dos fatores que estão a empurrar muitas famílias portuguesas para situações de desespero. Segundo algumas notícias que por vezes surgem na imprensa, Portugal é considerado um paraíso e está no topo dos rankings internacionais. No entanto, para muitos portugueses, o país está a tornar-se cada vez mais num lugar onde é impossível viver. Várias dinâmicas económicas estão a moldar o futuro do país, causando impacto no mercado imobiliário e nas finanças pessoais dos portugueses. Um dos fatores centrais que tem contribuído para a crise da habitação em Portugal é o aumento significativo da procura por habitação. Segundo o mais recente relatório de Migração e Asilo, o número de estrangeiros residentes em Portugal aumentou 34% em 2023. De acordo com os dados divulgados, são já mais de 1 milhão de estrangeiros legais que estão a residir em Portugal. Este aumento foi impulsionado principalmente por cidadãos de países como o Brasil, Reino Unido ou os Estados Unidos, atraídos em muitos casos pelas vantagens fiscais, pelo clima e pela segurança do país. No entanto, este crescimento acelerado da população estrangeira tem tido um impacto direto no mercado imobiliário. A elevada procura por parte de investidores estrangeiros, muitos dos quais com maior poder de compra do que os portugueses, inflacionou os preços das casas em cidades como Lisboa e o Porto. E, por isso, a compra de imóveis está cada vez mais inacessível para as famílias portuguesas. Programas como os vistos Gold ou o regime fiscal dos residentes não habituais foram determinantes na atração de investimento estrangeiro para Portugal. No entanto, também tiveram consequências negativas, pois foram uma das causas de vários problemas no mercado imobiliário. Estes programas facilitaram a compra de propriedades de luxo, contribuindo para a especulação imobiliária e para o aumento direto e indireto do preço das casas em redor. Como consequência, as famílias portuguesas de classe média e de classe baixa têm sido excluídas dos centros urbanos e forçadas a procurar habitação nas periferias ou, em casos mais extremos, até a emigrar. Outro fator preocupante é o declínio da população jovem em Portugal. Segundo um estudo feito pelo Instituto Nacional de Estatística, a partir dos dados do Censo de 2021, a população jovem em Portugal está em profundo declínio. De acordo com o estudo, os jovens com idades entre os 15 e os 34 anos passaram de 1/4 da população em 2011 para serem apenas cerca de 1/5 da população em 2021. Este declínio levanta sérias preocupações sobre a sustentabilidade demográfica do país e tem múltiplas causas, incluindo a imigração dos jovens em busca de melhores oportunidades de vida no estrangeiro, muitas vezes motivada pela falta de condições e pela inacessibilidade na habitação em Portugal. Com os salários a não acompanharem a subida do custo de vida, a precariedade laboral e a falta de estabilidade financeira, cada vez mais jovens adiam planos de constituir família, contribuindo ainda mais para o declínio demográfico do país. Este cenário cria um ciclo vicioso. Menos jovens significa menos trabalhadores para suportar o sistema de segurança social e menos crescimento económico a longo prazo. Sem uma inversão desta tendência, Portugal poderá enfrentar uma grave crise de sustentabilidade que não só afetará o mercado de trabalho, mas também agravará a pressão sobre os serviços públicos e sobre o sistema de pensões. A escassez de habitação acessível tem um impacto direto na capacidade dos jovens de se estabelecerem em Portugal, sendo que a crise no mercado imobiliário que se verifica no país tem vindo a afetar fortemente a população estudantil. Muitos jovens estudantes não conseguem pagar as rendas exorbitantes em cidades como Lisboa e Porto, onde os preços continuam a disparar. O aumento dos preços das rendas e a falta de alojamento acessível nas grandes cidades levaram por isso a um alerta recente por parte da Federação Académica do Porto. De acordo com notícias divulgadas na comunicação social, esta escassez de alojamento estudantil está a forçar muitos estudantes a abandonar as universidades ou a viver em condições extremamente precárias. A falta de investimento público em residências universitárias e a crescente competição com o mercado de arrendamento turístico têm exacerbado este problema. Muitos senhorios preferem arrendar as suas propriedades a turistas através de plataformas como o Airbnb, em vez de arrendar a estudantes, uma vez que o rendimento obtido é significativamente superior. Este desvio da oferta habitacional está a limitar ainda mais a disponibilidade de alojamento acessível, o que, a longo prazo, pode comprometer o futuro académico e profissional de uma geração.
Além disso, a sobrelotação em residências e apartamentos partilhados está a tornar-se cada vez mais comum, com múltiplos relatos de estudantes a viver em condições indignas, partilhando espaços minúsculos com várias pessoas. Esta realidade sublinha a magnitude do problema e a necessidade de urgente intervenção por parte das entidades competentes. Um dos principais fatores que está a alimentar a subida do preço das casas em Portugal é a especulação imobiliária. Investidores estrangeiros e fundos imobiliários têm-se concentrado em adquirir propriedades em áreas localizadas nas zonas mais apetecíveis, na expectativa que estas valorizem ao longo do tempo. A falta de regulação e a especulação imobiliária têm levado a uma distorção dos preços das casas, onde os valores praticados não refletem a realidade económica dos residentes locais. Os preços das casas em Lisboa, no Porto e nas zonas litorais ou no Algarve estão muito acima da capacidade de compra da maioria dos portugueses, criando uma barreira quase intransponível para aqueles que procuram comprar a sua primeira casa. Outro aspecto crucial da crise habitacional é o impacto nas finanças pessoais dos portugueses. O acesso ao crédito de habitação tornou-se cada vez mais difícil, com os bancos a exigirem requisitos mais rigorosos para a concessão dos empréstimos, quando comparados com o que sucedia há 15 ou há 20 anos atrás. As famílias enfrentam atualmente uma realidade em que, mesmo com o financiamento bancário, muitas vezes não conseguem adquirir uma casa devido aos preços inflacionados, bem como devido à necessidade de poupar e de juntar várias dezenas de milhares de euros para dar de entrada para uma casa e pagar todas as comissões e impostos iniciais exigidos no processo de obtenção do crédito de habitação. A crise imobiliária em Portugal tem, por isso, vindo a acentuar as desigualdades sociais. Enquanto os nómadas digitais e os investidores estrangeiros conseguem adquirir imóveis de luxo e lucrar com a especulação imobiliária, os residentes locais, com rendimentos significativamente mais baixos, vêm-se excluídos do mercado imobiliário. Em Portugal, especialmente nas grandes cidades como Lisboa e Porto, é cada vez mais comum encontrar pessoas a viver em situações de habitação precárias, partilhando quartos e casas que muitas vezes estão longe de oferecer condições adequadas. O aumento exponencial dos preços das rendas, aliado à escassez da oferta de habitação acessível, tem forçado muitos residentes a aceitar estas condições apenas para ter um lugar onde viver. Alguns exemplos mais alarmantes vêm de relatos partilhados na comunicação social, onde os inquilinos descrevem as suas experiências em apartamentos sobrelotados, com várias pessoas a viverem em divisões pequenas, sem privacidade e sem condições mínimas de conforto. Em alguns casos, as casas não têm aquecimento adequado, a ventilação é insuficiente e os sistemas elétricos e de canalização são obsoletos ou ineficientes. Estes relatos revelam uma realidade preocupante, em que a procura por habitação excede largamente a oferta, deixando muitos sem alternativa senão aceitar condições de vida deploráveis. Em Lisboa, por exemplo, os preços das rendas aumentaram tanto que os estudantes, os jovens trabalhadores e mesmo famílias de classe média se veem obrigados a partilhar casas ou até quartos com estranhos. As condições degradadas e o número excessivo de residentes por casa tornam-se o novo normal, com senhorios a aproveitar-se da crise habitacional para cobrar rendas elevadas por espaços mínimos e sem manutenção. Este cenário reflete uma profunda crise no mercado imobiliário em Portugal, onde o lucro é prioritário em detrimento da dignidade dos inquilinos. O problema é exacerbado pela falta de fiscalização e regulação eficaz, deixando os residentes sem muitas opções e sem conseguir obter melhores condições de vida. Nas áreas urbanas situadas na zona litoral de Portugal, a desigualdade no acesso à habitação é por isso particularmente visível. Os habitantes tradicionais estão cada vez mais a serem empurrados para as periferias, onde as infraestruturas são muitas vezes limitadas, os transportes públicos são insuficientes e a qualidade de vida tende a ser inferior. As disparidades no acesso à habitação têm também um impacto significativo na vulnerabilidade social. A impossibilidade de adquirir casa própria limita a capacidade das famílias em acumular património, perpetuando ciclos de pobreza e de exclusão. Sem uma solução para a crise habitacional, o fosso entre os ricos e os pobres em Portugal continuará a aumentar, com implicações graves para a coesão social do país. Este fenómeno também é particularmente evidente em Lisboa e no Porto, onde os bairros históricos têm sido transformados em áreas dedicadas ao turismo, muitas vezes às custas dos residentes locais. Ao mesmo tempo, a procura por imóveis turísticos incentiva a compra de edifícios inteiros por investidores estrangeiros, exacerbando a especulação imobiliária e limitando ainda mais a oferta de habitação para as famílias.
Alguns governos em Portugal têm tentado introduzir medidas para controlar o impacto do alojamento local, como a criação de zonas de contenção, onde os novos registros Airbnb estão limitados. No entanto, a implementação destas políticas tem sido lenta e ineficaz, deixando muitos residentes à mercê de um mercado imobiliário descontrolado. Além disso, a crise económica global e o aumento dos custos de construção, agravados pela inflação, pela escassez de materiais e pelo aumento do custo da mão de obra, também têm atrasado novos projetos de construção, limitando ainda mais a oferta de habitação. A combinação destes fatores torna o futuro do mercado imobiliário português altamente incerto, com graves implicações para a economia e para a qualidade de vida das gerações futuras. É necessária uma reforma mais profunda no setor do imobiliário, que inclua um controle mais rigoroso sobre a especulação e o incentivo à construção de habitação direcionada para as famílias. Além disso, devem ser criados incentivos para que os investidores privados direcionem o seu capital para a construção de habitação de renda acessível, em vez de projetos de luxo destinados aos investidores estrangeiros. A combinação da especulação imobiliária, aumento da população estrangeira, declínio da população jovem e desigualdade no acesso à habitação está a transformar Portugal num país onde para muitos é impossível viver. Para evitar um colapso económico e social, é fundamental a colaboração com o setor público, setor privado e a sociedade civil, de forma a implementar soluções sustentáveis que garantam o acesso à habitação para todos. O tempo para agir é agora, antes que a situação se torne de tal maneira insustentável que ninguém mais consiga viver em Portugal.